Pelo lado do seu pai, João Augusto Gama da Silva é sobrinho neto do primeiro bispo católico da cidade de Aracaju, Dom José Tomás Gomes da Silva. Pelo lado da sua mãe, João Augusto Gama da Silva é neto de um pastor da igreja presbiteriana, o tenente Aquino. Nessa guerra das religiões, nessa guerra santa, João Augusto Gama recebeu uma formação católica porque foi educado pelas suas tias, irmãs do seu pai. Este é um vídeo de memórias no qual Gama nos fala da educação religiosa, nos conta da dificuldade que teve para exercer a advocacia logo depois de formado, nos conta também como alargou a sua formação cultural fazendo um curso de ciências econômicas oferecido em Aracaju pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Fiz algumas incursões na advocacia, com o juiz da vara criminal, Dr. João Batista Cavalcante. Naquela época não havia defensoria pública, ele me designou para fazer alguns, eu fiz uns 4 ou 5 júris de réus pobres, júris difíceis, complicados, porque crimes horrorosos. E depois, mais adiante, mas isso há um tempo depois, eu cheguei a ter um escritório de advocacia, mas num período muito efêmero, com Valdemar Bastos Cunha e Jaime Araújo. Foi isso, somente isso, a minha participação na advocacia. Era incompatível, Jorge, eu não tinha como compatibilizar o meu escritório de representações com a advocacia. O escritório tomava muito tempo e eu não podia fazer da advocacia bico. Eu viajava para o interior, inclusive para o interior da Bahia, com os negócios da Tigre, da Shell, e isso foi se avolumando, foi crescendo, chegou a um ponto que mais adiante eu tive de fechar a parte da Shell como representante e abrir como distribuidor. E aí já foi mais complicado ainda, porque eu passei a trabalhar com mercadorias. Eu não agenciava mais os negócios, eu comprava da Shell e entregava aos nossos fornecedores, aos nossos clientes e consumidores. Eu ainda era estudante de Direito, isso foi em 1967, quando Gilman Prudente, que era da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, trouxe o curso para Sergipe. Esse curso foi ministrado para todo o Nordeste, e do Ceará à Bahia, e eu fui selecionado, aliás, fui o único estudante de Direito que foi selecionado para o curso. E me lembro que o único bacharel, o único advogado que participava do curso era Gilton Garcia. Nós tínhamos um grupo de estudo, eu, Gilton, Casale, Luiz Eduardo Magalhães. Era um curso de desenvolvimento econômico da CEPAL, que foi ministrado na Faculdade de Ciências Econômicas, antes do surgimento da criação da Universidade Federal, na sede da Escola de Economia, ali na Praça Camerino. Essa foi o meu estudo na área econômica, um curso muito bom, de muita valia. Minha educação religiosa foi católica, porque o meu avô, Tenente Aquino, um pouco antes do meu nascimento, ele se muda com a minha avó para o Rio de Janeiro, onde ele vem a falecer. Tanto que eu não conheci. Meus irmãos mais velhos tiveram contato com o nosso avô materno. Com Dom José, logo depois da morte da minha mãe, eu convivi, mas na minha infância, porque ele vem a morrer em 48, né? Eu tinha 1 ano e pouco quando ele falece, mas eu morei na sua residência, mas eu não tenho a menor memória dele. Mas a minha família paterna,
era extremamente católica. E foi dentro da religião católica que eu fui criado. Influência muito forte do meu pai. Meu pai chegou a ser seminarista, né, no seminário de Dom José Tomás. A minha mãe era uma mulher muito religiosa, então a minha formação foi toda ela dentro da Igreja Católica. Eu frequentava a Igreja Nossa Senhora Menina, inclusive cheguei a ser coroinha do padre Claudionor de Brito Fontes, que era o vigário, o capelão lá de Nossa Senhora Menina, aquela pequena igreja ficava vizinho à nossa casa, na rua Itabaiana. A capela ainda existe, né? Foi uma igreja criada, construída por Dom José Tomás. E eu frequentei essa igreja a minha vida toda, enquanto eu morei na rua Duque de Caxias, enquanto eu morei na rua Itabaiana, na convivência com minha mãe e com minha avó e minhas tias. Eu fiz o catecismo na escola, no Salvador, depois tive aula de religião no Colégio Tobias Barreto. Agora, na igreja de Nossa Senhora Menina, eu frequentava como um fiel igual aos demais, apenas na condição de coroinha. Eu fiz a primeira comunhão no primeiro centenário de Aracaju. Eu estava no Colégio Salvador, quando foi o prefeito de Aracaju, Jorge Mainá. Foi feito na Praça da Bandeira, uma festa enorme com diversos colégios, inclusive o Colégio Salvador. E o Congresso Eucarístico foi a minha primeira comunhão com diversos colégios da época, no ano de 1954. Eu sou, digamos, um católico não praticante. Na verdade, a minha situação de separado me afastou um pouco da igreja, porque eu seria, digamos assim, um católico de segunda categoria, porque eu não posso, como separado, receber a Eucaristia. E isso realmente é uma coisa que me toca. Em alguns lugares, em algumas igrejas, eu já tive, inclusive, de padres amigos. Eu tinha um frei que já morreu, no Recife, que me disse que eu podia comungar, que não havia nenhum problema, mas eu me sinto acanhado com isso, porque eu sou uma pessoa muito conhecida e fico com medo de passar por algum vexame, de algum padre mandar eu sair da fila de Eucaristia, como a gente sabe que já ocorreu, inclusive com amigos nossos aqui em Aracaju. Então, para evitar esse vexame, eu tenho evitado, eu fico aguardando que a Igreja Católica tome um posicionamento diferente com os separados, como as igrejas evangélicas o fazem, né?